Muito bem, são 11 horas e 47 minutos. Eu quero trazer uma palavra aqui ao seu coração, né? Que está no livro de 2 Coríntios. Olha que texto forte que caiu aqui para mim, aqui eu quero compartilhar com você. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, que diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. Esse texto ele fala sobre uma guerra espiritual, só que não é uma guerra física. Como eu disse, por mais que nós somos humanos, somos dotados de conhecimentos e voltado para as coisas humanas, nós temos que entender que a nossa guerra ela é espiritual. Talvez você está vivendo agora, nesse exato momento, uma guerra espiritual. Talvez a sua casa está vivendo uma guerra espiritual. Pastora, como que eu entendo acerca sobre se a guerra ela é espiritual ou não? Em primeiro lugar, o próprio texto diz que toda guerra, toda batalha, ela não deixa de ser espiritual. Nós somos convocados, escolhidos para uma missão. Qual é a nossa missão? Proclamar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O que Jesus ele fez? Ele morreu na cruz, levou sobre si todas as enfermidades, doenças, as culpas e etc, que nós carregávamos em nosso coração. Então ele quebra isso e nos concede o livre-arbítrio para escolher, para termos as nossas escolhas. O grande problema é que tem muitas pessoas que é como o povo de Israel. Quando Deus envia Moisés para descer lá no Egito, com uma palavra profética dizendo: Deus mandou vir aqui, arrancar vocês desse cativeiro e conduzir vocês para uma terra prometida. Quando Moisés ele chega para executar essa missão, a mentalidade do povo era totalmente de aprisionamento. A mente dele já estava totalmente voltada para aquilo ali. Por isso que você vê uma dificuldade tão grande de Moisés de conduzir a esse povo à terra prometida. Por isso, quando você olha da saída do Egito até a morte de Moisés, quantas coisas aconteceram? E de quantas formas Deus se manifestou ao homem para mostrar que ele era Deus, para mostrar que Deus estava com eles, e assim ia sucessivamente. E quantas respostas negativas esse próprio povo deu a Deus. Então você percebe que a proposta do Evangelho é mudar justamente a mentalidade do povo. Porque ainda as pessoas têm essa mentalidade de cativeiro. Ainda as pessoas têm essa mente totalmente aprisionada. Por mais que Jesus já morreu na cruz, você tem o livre-arbítrio para poder decidir sair do alcoolismo, sair da prostituição. Você consegue. A mentalidade aprisionada acaba fazendo você não acreditar que você vai conseguir. E quantas pessoas que você conhece e que eu conheço, que está andando em círculo, as coisas não acontecem, as portas não se abrem, o negócio não desenrola justamente porque a mente está cativa às coisas do passado. E por mais que você fale,
Você tem autoridade, você tem poder, sai desse lugar. Se levante. Não, a pessoa, não, eu não consigo. Não, eu não... Por quê? Porque essa pessoa precisa ter um encontro com o Senhor. Essa pessoa, ela precisa conhecer as Escrituras. Ela precisa se permitir. Ela precisa levantar a sua voz e dar uma liberdade ao Espírito de Deus para entrar na sua mente, no seu coração, para mudar os seus pensamentos. Literalmente mudar os seus pensamentos. Quando o livro de Coríntios ele fala assim, olha, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. Por que Coríntios está dizendo isso? Porque ele fala de uma guerra espiritual. Quem era o interessado de que o povo de Israel ficasse sob aquele jugo? Faraó. Por quê? Faraó, ele olhava para o povo de Israel e via um povo forte. Um povo que tinha uma força absurda, como nunca houve. E ele via aquele povo com um olhar monetário. Por isso que existia uma escravidão muito grande. Quando você olha para isso, eu particularmente eu vejo muita nação brasileira enquadrada a isso. A nação brasileira, o Brasil, ele é uma potência. O que tem no Brasil, as coisas que tem no Brasil, não tem em outro lugar. A água que tem no Brasil e tantas outras coisas também. Você tá entendendo? E como que o Brasil, ele anda? Ele anda na contramão. Ele anda em círculo. De que forma, pastora? É só você assistir os jornais. Tá? Você vê tantas coisas acontecendo, agora noticiando, agora que o Brasil está totalmente quebrado, né? E tantas outras coisas que a gente ouve por aí. Você está entendendo? Aí você olha assim e fala, como que não consegue prosperar? Como que... Porque existe algo muito espiritual. Existe algo muito espiritual que aprisiona essa nação e que não deixa ela progredir. Agora eu quero que você olhe para sua casa. Eu quero que você olhe para você. Tá? O que você acha que não te deixa prosperar? O que você acha que não te deixa ser feliz no casamento? Quando você olha para o seu casamento, tá? Quando você olha para a sua história de vida, para o seu contexto de vida, quando você olha para tudo isso, você olha com um olhar espiritual ou com um olhar físico? Porque em primeiro lugar você precisa olhar com um olhar espiritual. Escuta, o diabo quando ele quer destruir uma igreja, por exemplo, vamos lá, vamos citar alguns exemplos. O diabo quando ele quer destruir uma igreja, ele vai olhar para essa igreja e vai buscar dentro da igreja, tá? Dentro da igreja, pessoas que têm o coração dividido. Ele vai olhar para a igreja, vai olhar quem que é o crente que é fofoqueiro. Ele vai olhar para essa igreja, quem que é o camarada que é inteligência, mas usa a sua inteligência para coisas erradas. Ele vai começar a analisar e ele vai entrar espiritualmente nessas pessoas para trazer uma destruição dentro dessa igreja. Ele vai olhar aquele homem que tem a inclinação para prostituição, aquela mulher que tem uma inclinação para prostituição, que tem uma brecha, que tem uma abertura. Então ele vai espiritualmente entrar nessas pessoas que tem essa porta aberta na sua vida para querer destruir essa igreja. De que forma que ele não consegue? Primeiro, quando ela é uma igreja de oração. Aonde tem oração, tem profeta de Deus. Aonde tem oração, tem jejum, esses demônios eles não criam forças. Eles podem até agir, mas eles não vão ter forças. Agora vamos olhar para a sua casa, tá? Olha para o seu casamento. De que forma que o diabo tem agido, né? Tem discussão nessa casa? Qual que é a porta que ele está entrando de forma espiritual? Tem alguém que não fecha a boca aí dentro dessa casa? Tem alguém que se alimenta na discussão? Como que se fecha isso, pastora? Jejum, oração e fechar a porta que alimenta esse inimigo. Se esse casamento está sendo desgastado por conta de discussão, por conta de outras coisas, tem que fechar esta porta. Não só fechar, precisa ter o jejum e a oração também. Pastor, o meu negócio é com o meu filho. Está acontecendo isso com o meu filho. O seu filho tem quantos anos? 18.
é maior de idade, pronto. Mas está sobre o teto da minha casa. Então a responsabilidade ainda é sua, tá? Então precisa ter um posicionamento aí com esse filho, sabe? E sempre levar ele dizendo o quê, filho? Eu faço isso com sinônimo de proteção. Dentro da minha casa, debaixo do meu teto, as regras somos nossas, os seus pais. Se você perceber que o seu filho não quer respeitar regras, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de regras que vai privar o seu filho de ser sacado pelo diabo. Se você perceber que ele vai ficar autoritário, que ele vai bater de frente com você e vai dizer, eu vou viver a minha vida, vou sair de casa, entenda que existe um espírito de Jezabel aí por trás. Porque o espírito de Jezabel, ele nunca vai se submeter. O espírito de engano, escute o que eu vou lhe dizer, o espírito de engano, o espírito de Jezabel, a sutileza do diabo, a forma que o diabo atua, ela nunca vai se submeter àquilo que está relacionado às coisas de Deus. Nunca. Não vai se submeter. Então vai gerar o quê? Uma discussão. Aí digamos que seu filho vai dizer assim, então eu vou sair de casa e vou viver a minha vida. Aí você faz como o pai do filho pródigo fez. Eu deixo ir. Você precisa deixar ir. Vai deixar ir. Aí o que vai acontecer? Ele vai sair, vai viver os prazeres desse mundo, vai quebrar a cara, porque vai quebrar a cara. Aí quando ele quiser voltar para sua casa, aí você vai sentar de novo e vai falar assim, então as regras são minhas. Você entendeu, né? Dentro da minha casa, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Dentro da minha casa, as regras são minhas. Então, é assim, assim, assim. Pastora, isso é muito religiosidade. Hoje as pessoas estão tendo isso como religiosidade. E é por isso que há tanta perdição. Tanta perdição. Eu li aqui o texto de Coríntios dizendo que a nossa luta, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões desse mundo. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Você está entendendo? Então o que fala de dois fatores. Primeiro, por mais que nós vivamos este mundo, a nossa guerra não é contra as coisas desse mundo, mas a nossa guerra é contra os principados e potestades, porque são eles que regem este mundo. E eles só regem com legalidade. Quando eu faço de conta que não estou vendo, que não estou enxergando, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Então você tem que olhar para esse casamento e parar de fazer de conta que você não está vendo. Tá? Você tem que olhar para essa criação e parar de fazer de conta que você não está vendo. Tá? Se quiser viver o que quer viver, tem pessoas que é assim. Não quero mais esse casamento porque eu quero viver a liberdade. Tem algo aí, irmãos, que é muito perigoso que está acontecendo. Eu vou falar o quê? Meu chimarrão já entupiu porque eu demorei para tomar aqui, ó. Deixa eu te falar. Você sabia que está existindo aí o tal do casamento aberto? Casamento aberto. Eu fico com você e fico com quem eu quiser. Eu tô casado com você, mas eu fico com outra pessoa com quem eu quiser. Tá? Isso aqui é muito perigoso. O que nós precisamos prestar muita atenção. O mundo, ele tá pegando as coisas santas e tá transformando como comuns. Você pode perceber que os jovens, escuta que eu vou lhe dizer que isso aqui é forte, tá? Eu me converti em 2000. Em 2000, eu aprendi com os meus pastores que eu tinha que orar para Deus preparar um homem de Deus para mim. E que quando Deus preparasse, eu orasse a Deus e conhecesse alguém, eu não poderia namorar muito tempo, porque a carne é fraca. Então, os jovens naquela época, eles eram preparados
para casar cedo, tá? E acontecia isso. Tinha dois fatores muito importantes que na época as rigidez era muito grande, às vezes as pessoas casavam cedo sem uma orientação dos pais e acabavam se divorciando depois, porque o casamento não dava certo. Porque naquela época também, em muitos, não são todos, acabavam não ensinando também as responsabilidades que você tem dentro de um casamento, tá? Por conta disso, foram modificando, em vez de pegar a coisa que estava errada e consertar, não. Eles foram endemonizando isso, tá? Foram dizendo, porque não tem que casar cedo, porque não sei o quê. O que está acontecendo hoje nas igrejas? Agora segura que isso aqui é forte. O que é que está acontecendo hoje nas igrejas? Nós temos jovens de 20, 25 anos que nem pensam em casar. Sabe por quê? Porque não pensam mais em casar? Porque a fuga deles hoje é a masturbação e a pornografia. Nós estamos com jovens dentro da igreja hoje que não pensam em casar e não está nem aí em casar. Sabe por quê? Porque à noite estão lá se masturbando, tanto menino quanto menina. Estão assistindo pornografia, estão gastando as suas energias, né? Estão ali nas suas ilusões mentais ali, gastando as suas energias na prostituição. Por que casar? Olha o que o diabo está fazendo. Por isso que você não vê mais hoje, jovens tendo interesse de casar. Primeiro ponto, se masturbam, assistem pornografia, então tá ali, estão descobrindo o sexo de uma forma totalmente profana. E é por isso que nós nunca vimos jovens tão prostitutos como nesses últimos tempos. Primeira coisa. Segunda coisa, as mamães e os papais, eles acham que eles têm um bibelô dentro de casa, né? Eles querem que os seus filhinhos ficam dentro das suas casinhas. Não querem que eles casam. Não querem que eles tenham responsabilidades. Sabe por quê? Porque as mamães, elas querem que os seus filhinhos casem com as mulheres perfeitas, ou que sejam parecidas com elas, e os papais também. Você tá entendendo? Eles não estão mais jogando seus filhos para a vida, incentivando eles, sabe? Trabalhando no caráter deles de que existe um tempo de responsabilidade e esses filhos precisam ser treinados para a vida. O que a gente está vendo hoje? Um bando de marmanjos, sem responsabilidade nenhuma, dentro das casas dos seus pais, que eles não querem casar. Porque à noite, quando eles têm vontade, eles vão lá e se masturbam, assistem um filme pornográfico, né? Pra que casar? Aí eles imaginam lá a irmãzinha, a jovenzinha lá, aí assistem uma pornografia. Isso quando eles não mantêm relação sexual, mesmo estando dentro da igreja e nos altares. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque justamente isso, meu irmão. Quando nós falávamos sobre isso, nós éramos os religiosos. Religiosos. E sabe que eu vou falar uma coisa para você? Você acredita que tem gente que quando vem aqui para nossa igreja e conhece a nossa igreja, fala assim, nossa, você acredita, pastores, que eu só não vim visitar antes a tua igreja porque falava que vocês eram muito religiosos. Escute bem. Se as pessoas nos veem como religiosos porque nós pregamos a verdade, que continue com esse pensamento. Só vai vir para cá quem Deus tiver propósito. E graças a Deus que tem essa parede aí que impede algumas pessoas de vir para cá. Sabe por quê? Porque nós temos que entender, meu irmão. Escuta. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo o que está acontecendo. Nós estamos vendo os nossos jovens se perdendo. Adolescente com 13, 14 anos já namorando. Essa menina não sabe nem lavar a calcinha dela. Não sabe lavar nem a calcinha. Menstrua, suja a calcinha e deixa lá no canto. Não sabe nem pegar, lavar, ter higiene no seu quarto. O quarto é uma bagunça. Meu irmão, já namorar? Aí tem uns pais sem noção, meu irmão. Sem noção. Que falam, deixa a bichinha namorar. Aí o menino também, deixa ele namorar. Meu irmão, é que na verdade, você sabe que se você colocar regra nesse filho, nessa filha, isso vai te dar um problema. Porque na tua mente é melhor que namore, pelo menos tem alguém para conversar.
porque daí você não tem que ficar em cima. E aí que está o grande problema, meu irmão. Você viu o índice de adolescentes que estão engravidando? Tá? Pega essa aqui, pega essa aqui. Agora, recentemente, chegou para mim um pedido de oração de uma menina de 14 anos que engravidou. Aí o garotinho não quis responsabilidade. A mãe do garoto, muito menos. A avó da menina, desesperada, leva a menina lá pro Paraguai. Pra quê? Você já sabe o que, né? Fazer o que, né? O que aconteceu? Quase matou a menina. Foi parar no hospital. Agora ela tá com uma criança. Uma criança cuidando de uma outra criança. E pior, com problemas gravíssimos na saúde. Porque tentou fazer o que você entendeu. O que eu disse. Meu irmão, nós temos que pregar mais isso dentro da igreja. Nós temos que pregar mais isso dentro da igreja. Ah, pastora, mas não pode generalizar, né? Os jovens, nem todos os jovens estão se masturbando. Você não acha estranho? Ou você acha que esse jovem está segurando ali? Você acha que aquele jovem está segurando mesmo? Você acha que ele tem, você não acha estranho, não? 20, 25 anos, não tem nem desejo de casar, nem falar em casamento. Não, é porque ele está focado nos estudos. Mas será que é focado mesmo, irmão? Por que o Brasil está no 3º lugar do país que mais está preso na prostituição? Você está entendendo? Ou você acha que o Brasil... Você viu que os evangélicos estão no topo do vício do joguinho do tigrinho? Você acha que é só vício no joguinho do tigrinho que os evangélicos estão ali no topo? Hã? Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Nós temos que falar isso dentro dos cultos. Nós temos que falar isso dentro da igreja. Tá? Nós temos que pregar para os nossos jovens. E se ele não ouve dentro de casa sobre responsabilidades que um jovem precisa ter, nós temos que pregar isso. Sobre a responsabilidade que um jovem precisa ter. Agora nós olhamos para a Bíblia, um jovem como Timóteo. Você vê 2 referências espirituais, a avó e a mãe. 2 referências espirituais na vida daquele rapaz. Que ensinaram ele a palavra de Deus. Você vê ele ali, você não vê a referência do pai na vida de Timóteo. Mas depois Deus coloca quem? Paulo na vida de Timóteo. Você percebe que vem a referência masculina e joga o Paulo, joga literalmente o Paulo para o campo missionário logo cedo. Isso a gente já não vê mais. Irmão, a gente não vê mais dentro das igrejas. Não vê. Se os adultos não estão querendo mais pastorear, se os adultos não estão mais querendo cuidar de igreja, menos ainda vai ser os nossos jovens. Menos ainda. Escuta, menos ainda. Então eu vou te falar uma coisa. Ei, meu irmão, vamos tomar cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos focar mais as nossas pregações, os nossos sermão, principalmente nos cultos de domingo, em alertas. Literalmente em alertas. Ei, em alertas. Pode levantar a sua antena. Se o seu filho já está chegando numa idade, meu irmão, já está namorando 1 ano e não fala nem casar, com certeza já está acontecendo alguma coisa ali. Levanta alerta, sabe por quê? É isso que o diabo quer. Escuta, é isso que o diabo quer. Ele quer justamente isso. O pastor Salomão, ele sempre vem para Foz do Iguaçu. E na última vez que ele esteve na nossa igreja, ele sempre vem pregar para casais aqui. Ele trouxe uma dinâmica muito forte e ele falou que lá na região dele, eles pregam sobre o namoro corte e explicam o porquê o namoro corte. E incentiva os jovens não demorar muito tempo para casar. E tem um monte de ensinamentos. E quando ele falou isso, eu achei muito interessante. Muito interessante. Porque nós temos que olhar, irmãos, isso aqui não é um olhar religioso, não. Isso aqui é um olhar de cuidado que nós precisamos ter. Porque nem sempre o pai vai ter coragem de falar sobre sexo com o seu filho, sobre masturbação com o seu filho. Mas eu quero te chamar uma atenção aqui.
vai lá no canal, vai lá no nosso canal do Sementes da Fé Podcast e procura lá a entrevista do pastor Diogo, que ele falou sobre masturbação. Eu vou trazer ele de novo aqui, porque nós trouxemos ele quando o canal estava começando. Eu vou trazer ele de novo. Irmãos, os dados científicos que o pastor Diogo trouxe são assustadores. Sobre o que a pornografia faz na mente humana. Tá? O estrago que ela faz é a mesma coisa que a cocaína. A mesma coisa. E o porquê da inclinação da masturbação? Você está entendendo? Agora, olha para a igreja. Quantas pessoas que não estão nem aí? Olha o que está acontecendo, irmãos. Você percebe que de uma forma muito silenciosa, o diabo ele está trabalhando e quebrando dentro do coração das pessoas um princípio que o Senhor criou, que é a família. Quando ele olhou para Adão, ele disse: não é bom que o homem viva só. Eu vou preparar para você, eu vou criar para você uma adjuntora. Por que Deus diz isso? Porque Deus sabe o que a solidão provoca no coração do homem. A solidão provoca no coração do homem. Ele sabe. Então eu quero deixar um alerta aqui. Eu comecei falando uma coisa e Deus me conduziu para outra, e Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, escuta. Nós precisamos nos atentar com as estratégias que o diabo tem usado para entrar nas nossas casas, casamentos, famílias e igreja. De uma forma muito silenciosa, o diabo está pregando algo e nós estamos assimilando e aceitando no nosso coração. Escuta, assimilando e aceitando no nosso coração. Então toma muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. A herança é nossa, diz o Senhor. E nós precisamos cuidar dela. Ah, pastora, mas às vezes acontece coisa debaixo dos nossos olhos e a gente não vê. Eu entendo perfeitamente isso. Sabe por quê? Os nossos filhos, eles são uma coisa na nossa frente e outra nas nossas costas. A verdade é essa. Nem todos. Mas às vezes na tua frente, ele vai ser assim, sim, não, mas e oculto? E o escondido? Como que você vai saber? Ah, Deus vai te revelar. Começa a orar e fala: Senhor, traga para mim as coisas ocultas. Traga à luz se tiver alguma coisa oculta, escondida. Porque eu não quero perder o meu filho para o diabo. Eu não quero perder o meu filho para Satanás. E Deus vai trazer. Deus vai mostrar. Deus vai abrir. Para quê, pastora? Para você resolver tampar essa brecha e mandar essa serpente, esse demônio embora da sua geração. Da sua geração. Eu quero orar pelo seu coração. Senhor, em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos sobre esse coração que recebeu um despertar, um alerta, em nome de Jesus. Mente, alma e espírito, que seja ativado agora para suas revelações. Que o teu Espírito Santo, Pai, conduza essa pessoa a receber alertas, amplia a visão, abra a visão, para que o Senhor mostre as coisas ocultas e escondidas e desfaça e destrone todo o altar do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Não esqueça de uma coisa. Nós temos uma arma poderosa em Deus para vencer.
toda e qualquer estratégia do diabo. E ela se chama oração e jejum. Através da oração e através do jejum, Deus vai fazer você enxergar coisas que os seus olhos naturais não conseguem ver. E Deus vai colocar uma sabedoria na sua vida para você destronar esse altar de Satanás. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no teu coração, fica com Deus. Tchau, tchau.